Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias sobre economia, bolsa de valores, mundo empresarial e sempre acompanhados de um bom café arábica. Café de excelência, de qualidade. O Brasil se destaca na produção de excelentes cafés especiais. Vale a pena conhecer. Bom, estamos fazendo uma série repercutindo aqui algumas ideias, algumas notícias sobre este conflito Ucrânia, Rússia e como isso pode impactar as economias do mundo e as bolsas de valores. É disso que se trata essa reflexão aqui. Minha opinião sobre uma guerra é absolutamente simples de se entender. A guerra é um recurso dos imbecis, dos ignorantes, de gente estúpida. A guerra precisa ser condenada independente da sua bandeira. Devemos condenar, como no passado os Estados Unidos invadiram o Iraque, aquilo foi uma estupidez, uma imbecilidade, uma ignorância digna de repúdio. Assim também temos que fazer agora com a Rússia. Um ato covarde, um gigante querendo brigar com uma formiga. Estupidez, imbecilidade. É isso que a gente entende a respeito deste fato. E não vamos polemizar aqui, desculpa, essa é minha opinião. Você concorda ou não concorda, mas aqui não tem debate, não tem polêmica. Aqui a regra é clara, não polemizo com ninguém. Essa é a minha opinião, ponto, acabou. Muito democrático. Mas vamos refletir sobre economia, porque é isso que nos importa, economia. Que repercussão isso tem sobre a economia mundial, sobre a recuperação econômica, sobre os investimentos? E que tipo de resposta o Ocidente está dando a essa carnificina que a Rússia está fazendo? Que tipo de resposta está sendo dada? Ao meu ver, a resposta correta, a resposta cirúrgica, que vai fazer com que consequências aconteçam dentro da Rússia. Melhor do que as armas, a inteligência financeira. Podemos estar vendo uma mudança de paradigma no mundo. Pela primeira vez, os países não estão dispostos a pegarem armas, mas estão dispostos a usar toda a inteligência financeira para provocar danos, e danos grandes, danos pesados sobre a Rússia. Como é que isso vai acontecer? Vamos refletir um pouquinho sobre a marcha dos acontecimentos de 24 de fevereiro para cá, e essa é a série que nós estamos fazendo. Olhando sempre do ponto de vista econômico, essa barbárie que está acontecendo na Ucrânia. Bom, os países ocidentais começaram a se mobilizar, disseram de forma muito clara: não vamos pegar em armas, não vamos mandar tropas para a Ucrânia. Essa guerra é do Putin, é decisão dele, agora ele será punido por isso. E que tipo de punição a Europa, os Estados Unidos e a Ásia resolveu engendrar? Vamos falar sobre isso. Mais da metade das reservas do Banco Central da Rússia serão congeladas com novas sanções da União Europeia, disse diplomata no dia 27 de fevereiro. O Joseph Borrell afirmou no domingo 27 que mais da metade das reservas do Banco Central da Rússia serão bloqueados. Estamos falando aí em mais de 330 bilhões de dólares. Somente isso, ok? Serão bloqueadas como parte das novas sanções. Ao lado da chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Borrell disse que forneceria o endosso político dos 27 países membros da União Europeia para um novo pacote de sanções contra a Rússia. Von der Leyen ainda afirmou que, com as novas sanções, os bancos russos importantes serão excluídos do sistema SWIFT. Borrell também disse que as medidas contra a Bielorrússia também serão reforçadas, como resposta ao seu papel em facilitar o ataque russo contra a Ucrânia. A União Europeia está fazendo isso porque esta guerra exige nosso engajamento para apoiar a Ucrânia. Pedimos para a suspensão de alguns importantes bancos, os maiores do sistema SWIFT, e isso é o que vai acontecer nos próximos dias. Então tivemos aí
essa posição da União Europeia no dia 27 de fevereiro. E o que foi que aconteceu daí em diante? Né? O que foi que aconteceu daí em diante? Aí o que a gente começa a perceber é que, de fato, o discurso foi para a prática. O discurso foi para a prática. A União Europeia congelou ativos também, não só das reservas russas, mais de 330 bilhões de dólares foram bloqueados, também com a ação dos Estados Unidos. Mas, além disso, começou a se bloquear ativos de empresas russas no Ocidente, de bancos russos no Ocidente e de grandes empresários russos. Alguém me perguntou recentemente, mas por que bloquear o dinheiro dos empresários russos? Bloqueio do Putin. Ora, desculpa, talvez você não entendeu ainda. O Putin não é obra do acaso. O Putin não é líder da Rússia por conta do seu QI, que é baixo. Não é líder da Rússia porque tenha sido um grande general soviético da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não é um grande general, um grande líder de das Forças Armadas Soviéticas, né, ou russas. Não, na verdade, o Putin era um espião. Este espião, vamos botar aqui entre aspas, mequetrefe, virou líder de uma grande potência do ponto de vista armamentista, não econômico, porque a economia é muito fraca, é um país em desenvolvimento. O Brasil certamente tem muito mais poder de evolução econômica do que a própria Rússia. Então veja, como é que esta figura obscura dos subterrâneos da espionagem russa ascende ao poder? Você acha que foi obra do acaso? Certamente que não. Existe uma elite financeira. São as elites financeiras que sustentam as pessoas, que chegam aos governos. Elas não chegam lá por obra do Divino Espírito Santo, por obra do acaso, da sorte. Não, isso não existe, desculpa. Alguém colocou aquela pessoa lá. Uma certa feita, conversando com um empresário, ele me disse que tinha ido visitar uma grande obra no interior do Brasil. E ele me contou essa história, eu jamais esqueci isso. E ele disse que era uma região inóspita, né? Era uma hidrelétrica que estava sendo construída, mas numa região bem distante da civilização, vamos dizer assim. E aí ele encontrou na obra uma moça muito bonita, chamou a atenção dele, e ele perguntou ao diretor dele que estava coordenando essa obra: quem é essa pessoa? Por que ela está aqui? Não combina com este ambiente. E aí o diretor disse para ele: chefe, o senhor já viu jabuti em árvore? Ele disse: não. Ele disse: então, jabuti não sobe em árvore. Se ele está numa árvore, é porque alguém colocou ele ali. Então o Putin é exatamente isso. Alguém colocou o Putin ali, porque o Putin é o verdadeiro jabuti em árvore. Então, por isso, o Ocidente está buscando também punir a elite empresarial russa, porque essa elite está aí há 20 anos ganhando milhões e milhões, milhões e milhões e milhões, centenas de milhões de dólares. Eles se transformaram em bilionários, pelo menos 22, 25 bilionários russos estão no entorno, na órbita do Vladimir Putin. Perceberam? É importante abrir a mente, é importante entender de história, é importante entender o poder do capital, para não ficar achando que não, é uma obra do acaso, talvez, é um bem dotado, de forma alguma. Então, vamos entender como é que as coisas funcionam na prática, para não achar que os rios correm por outros canais. Então, a União Europeia começou a congelar ativo dos grandes oligarcas, que são a sustentação do Putin, né? A União Europeia congelou ativos e impôs restrições de viagens a mais de meia dúzia dos mais proeminentes oligarcas da Rússia, muitos dos quais
estreitamente ligados ao presidente Putin, como parte das sanções impostas a algumas das pessoas mais poderosas do país depois da invasão da Ucrânia. Os indivíduos afetados pelas medidas incluem Mikhail Friedman, fundador da Alpha Group, e seu sócio Petr Aven, Igor Sechin, Nikolai Tokarev, presidentes executivos das petroleiras Rosneft e Transneft, respectivamente, e o financista Alisher Usmanov. As restrições, que já entraram em vigor, são as mais recentes em uma rodada de sanções cada vez mais punitivas que a União Europeia começou a implementar na semana anterior para danificar a economia russa e prejudicar o esforço de guerra de Putin. Para cada míssil, para cada bomba lançada pela Rússia na Ucrânia, o Ocidente está também lançando mísseis, só que na economia russa, na elite empresarial russa. É outra guerra. São guerras diferentes. Uma usando armas, a outra usando inteligência. Simples assim. Medidas impostas pelos Estados Unidos e pela Europa contra o Banco Central russo já levaram uma queda acentuada do rublo, que é a moeda deles, e uma corrida frenética da população russa aos bancos em busca de fazer saques. Então já há sinais de ruptura. Entre os atingidos por essas medidas, né, está Friedman, descrito no comunicado europeu, que anunciou as sanções, como um importante financista russo e o integrante do círculo de amigos mais próximos do presidente Putin. O texto acrescenta que Friedman apoiou de maneira ativa, financeira e materialmente as autoridades russas responsáveis pela anexação da Crimeia no passado e pela desestabilização da Ucrânia, e que ganhou dinheiro com isso. Óbvio, não existe ditadura sem corrupção. Não existe. Só para os que querem acreditar no Coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, aí tudo bem, aí é válido. Mas para as pessoas inteligentes, se sabe que não existe ditadura sem corrupção. Ponto. Não se discute isso, isso é história, ok? O banco Alpha Bank já estava sob sanções da União Europeia e impedido de emitir títulos, negociar ações, captar empréstimos no território da União Europeia, fazer refinanciamentos, novos contratos, e os Estados Unidos impuseram restrições semelhantes às transações financeiras e venda de ações nos Estados Unidos. Aven, enquanto isso, foi descrito como um dos oligarcas mais próximos de Putin. Gennady Timchenko, velho amigo de Putin, fundador e acionista do Volga Group, também está na lista da União Europeia. Ele é acionista do Banco Rossiya, que já está sob sanções da União Europeia e do Reino Unido. Sechin, o presidente da Rosneft, é descrito como um dos conselheiros mais próximos, de maior confiança de Vladimir Putin, bem como dos seus melhores amigos. Tem contato com o presidente todos os dias e vem recebendo ganhos financeiros de montão. Sechin já está sujeito a restrições de viagem, a congelamento de ativo pelas autoridades dos Estados Unidos, e as medidas se estendem ao seu filho. Porque sim, não basta pegar os capos das famílias, tem que pegar a família toda, entendeu? Pai, mãe, filho, empregada, primo, cunhado, cunhada, tem que pegar todo mundo, entendeu? A sanha tem que ser com vários tentáculos, não pode pegar só, mirar a cabeça da família, né? Você tem que pegar todos. Essa é a lógica. Essa é a lógica desta outra guerra que está em curso, ok? Desta outra guerra que está em curso. A da Rússia é eficaz? Claro que é. A da Rússia é eficaz, está jogando bombas e mísseis numa população, matando civis, matando inocentes, né? Destruindo patrimônios privados, né? Um gigante se movendo, pisoteando formigas. É isso que está acontecendo lá na Rússia. Do outro lado, gigantes também, financeiros. Enfrentando o quê? Uma formiga também, porque a Rússia é uma formiguinha, do ponto de vista econômico. Vamos entender, ok? Vamos entender. Uma coisa é a potência nuclear, a potência militar, boa, aí legal, a Rússia é grande. Economicamente, não, fraquinha. Criou uma dependência da Europa, que a Europa nos últimos 10, 15 anos, erroneamente intensificou o comércio e aumentou a sua dependência econômica da Rússia.
agora vai ter que dar o corte, vai ter que assumir inflação, alta de preços e buscar alternativas. Sim, porque aí agora a mudança é em definitivo. Não vai haver vida fácil para a Rússia nos próximos 10 anos, esqueça isso. Esta ação é de longo prazo, que o Ocidente está impetrando contra a Rússia. Não é uma ação de curto prazo, essa é uma ação de longo prazo. É para criar fissuras irreparáveis na estrutura econômica russa. E o que se pretende com isso? A queda do Putin. Simples assim. Ah, ele não vai cair. Bom, o que move o mundo chama-se, money, dinheiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.